Amém? A paz do Senhor, irmãos. Eu tenho trabalhado bastante, vocês não sabem que eu trabalho secularmente e às vezes eu não tenho muito tempo de estar conversando com os irmãos, de estar orientando os irmãos. E o nosso culto online tem sido um culto dinâmico, 1 hora de culto ali para não tomar muito tempo. E às vezes as informações ficam meio corrido para passar para os irmãos. Então eu resolvi fazer um vídeo, eu vou estar durante esse tempo aí sempre fazendo alguns vídeos. Eu gostaria que os irmãos se interessassem em ver, os irmãos pelo menos se interessassem em ver. Eu queria deixar alguns remarques aqui para os irmãos, algumas orientações para os irmãos, alguns avisos para os irmãos. Então os irmãos procurem estar se atualizando com as informações da nossa igreja no nome de Jesus. Amém, irmãos? Primeiro eu quero falar para os irmãos também que eu estou com um problema de hérnia, né? E um desgaste físico muito grande. Eu tenho me desgastado toda essa situação e meu trabalho também e toda a situação, porque existe a situação do grupo da igreja e pessoas fora do grupo. E muitas das vezes pessoas que não da nossa igreja e pessoas também da igreja do Brasil também que nos procura, que tem algumas situações difíceis de ser tratada, que a gente tem orado particularmente e isso tem me desgastado bastante. Isso não quer dizer que os irmãos não possam me pedir oração no particular, continue pedindo, né? Mas em alguns grupos de oração, nós temos alguns grupos e grupos de pastores, e são muitos grupos, e eu tenho me resguardado um pouco, porque senão eu não consigo dar conta de tudo. Então, os irmãos até nessa semana me viram um pouco assim, meio cansaço mesmo, cansaço físico, meus abdominal está um pouco doendo por causa dos problemas da hérnia, mas Deus tem dado graça, né? Nós fizemos todos os exames, mas o médico não quer pegar por essa situação do coronavírus, os hospitais não estão querendo pegar. Isso daqui para lá, Deus quiser me curar também, Deus curará, eu tenho fé para isso, no nome de Jesus. Mas eu quero fazer rapidinho aqui, para não tomar muito tempo, eu quero deixar alguns remarques para os irmãos, em nome de Jesus. Eu tenho visto, irmãos, eu quero que os irmãos entendam isso muito bem, entendam de forma assim, com coração bondoso, não com coração, sabe, algumas pessoas mandam os vídeos e eu tenho visto muitos vídeos, muitas profecias, irmãos, muitas profecias, né? E eu quero orientar os irmãos, como que eu posso saber, até o pastor do Brasil, o pastor Gilmar, vou citar aqui o nome dele, teve aquela profecia, daquele pastor que fez a profecia, uma profecia longa, muito longa, e disseram que no outro dia ele morreu, né? E era fake news, não é verdade que aquele pastor tenha feito a profecia e morreu no outro dia. Então a gente tem que fazer muito cuidado no que a gente posta, se é verdade ou não, porque hoje em dia tem muito fake news, e principalmente profecia. Como é que eu posso saber se a profecia ela é de Deus, ou se ela não é de Deus? Ou se ela é parte de Deus e parte do homem? Eu quero dizer para os irmãos que uma das coisas que eu falo isso com temor, porque eu creio em profecia, eu creio que Jesus Cristo está voltando, eu quero orientar os irmãos que nós estamos no princípio das dores, então não é o final do mundo, o fim do mundo. Não é o fim do mundo agora. O mundo não vai ter fim só depois, quando Jesus voltar, e é uma história grande. Mas o mundo não vai se acabar. É simplesmente o princípio das dores, o princípio, né? É bom os irmãos saber isto. E como saber, pastor, que aquela profecia é de Deus ou se não é de Deus? Olha, uma coisa que eu vejo muito é que é uma profecia muito longa, primeiramente, a profecia longa, sabe? O que eu aprendi uma coisa, irmãos, é que Deus às vezes fala A e B. Deus às vezes fala coisas curtas, A e B. E o profeta, ele vai, ele acrescenta, e ele coloca coisa que ele sabe, porque a Bíblia diz, em parte profetizamos e em parte conhecemos. Então, aquela profecia longa, aquela profecia comprida, aquela profecia também com detalhes. Irmãos, na maioria das vezes, Deus não dá detalhe para muitas coisas que ele fala. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai. O livro de Apocalipse é um livro que não tem tantos detalhes, você tem que estar realmente ter uma revelação de Deus para entender.
Apesar que já fala revelação, coisa revelada, que estava oculta sendo revelada. Então, irmãos, muito longa, muito cheia de detalhe. Eu vejo profecia de 40 minutos, sabe? E profecias, às vezes, aquelas profecias que já está escrito na palavra de Deus. Já está escrito na palavra de Deus. Quando é que a gente conhece um profeta? É que quando Deus fala e Deus cumpre. Né? E outra coisa, profecias que já está escrita na palavra de Deus. Não é profecia, já está escrita. É a palavra de Deus está se cumprindo. Né? A palavra de Deus está se cumprindo. E outra coisa, uma revelação, uma profecia, né? Eu sempre falo na igreja, eu estou falando isso, irmãos, porque já faz tempo, isso não foi mensagem de hoje, não foi vídeo de hoje, não foi vídeo de ontem, não foi vídeo de ontem, é um monte de vídeo. Até o pastor lá, o pastor Gilmar lá do Brasil, mandou uma profecia para mim, perguntou, pastor, vê se essa profecia é de Deus. Ele me perguntou isso, o pastor Gilmar, que é o pastor do Brasil, eu também me chamo Gilmar, ele me fez essa pergunta, pastor, vê essa profecia e vê se essa profecia é de Deus. Né? A profecia, muitas das vezes o pastor ele quer falar para a igreja, ele quer disciplinar, e ele fala aquilo que ele acha. Né? Profecias, muitas das vezes, profecia, como é que eu posso falar? Denominacional, da denominação. Né? A pessoa é uma igreja onde ela crê daquela forma, então a profecia vai ser daquela forma. Mas a doutrina segundo aquela igreja, a profecia segundo aquela forma. Então, como é que a gente pode conhecer se a profecia é de Deus ou não é? É saber, uma profecia longa, a gente tem que fazer atenção, e a gente tem que conhecer a palavra de Deus para saber se aquilo é de Deus ou não é. Eu já falei muitas das vezes, esse negócio de, porque não é, olha, muitas pessoas mandam mensagem hoje, eu não tenho tempo de ver todos os vídeos, até porque eu trabalho, não tenho tempo de ver todos os vídeos. Mas alguns que eu vejo quando não dá tempo, exemplo, eu vou falar aqui, não me entenda, pelo amor de Deus, não tem nada a ver dos vídeos que aconteceu esses dias. Mas exemplo, como é que a profecia, hoje muitas profecias, muitas revelações, têm caído por terra, por quê? Porque a palavra de Deus fala que o diabo não mora no inferno. Você fala assim, eu fui no inferno em espírito e eu vi o diabo lá, os demônios massacrando as pessoas, os demônios... Não, os demônios não estão. Os demônios que estão no inferno, eles estão sofrendo também. E o diabo não mora no inferno. Então já é uma profecia que caiu por terra. Não é uma profecia verdadeira. A pessoa pode ter até um sonho, não sei, mas não quer dizer que seja de Deus. Né? E tem muitas coisas que são de Deus, irmãos. Eu quero dizer que tem coisas que são de Deus, mas você tem que saber peneirar, tem que saber saber qual é o que é de Deus e o que não é de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus por isso. Então, é uma das coisas que eu quero falar. Cuidado com os vídeos que nós estamos recebendo. Agora é o profeta dos caos, né? E tal, olha, Deus, esse coronavírus está aí, eu creio, eu não sei como, eu sei que é permissão de Deus, eu sei que Deus tem a sua forma de trabalhar, de agir, né? Eu sei que muitas pessoas estão aceitando a Cristo, eu sei que muitas pessoas estão morrendo também, né? Não conheço detalhe, Deus não me revelou detalhes, isso, aquilo, outro. O que eu sei é que os tempos são maus, os dias são maus, os tempos são maus. Então nós temos que viver com Cristo. Isso é uma coisa que eu quero falar para os irmãos. Então vamos ter muito cuidado, vamos peneirar. Você ouve uma profecia, você viu uma profecia, cuidado com os fake news, né? Agora eu vi uma coisa, mas eu vou deixar quieto. Os irmãos já sabem que eu vi alguma coisa que não bate, mas tudo bem. Uma outra coisa que eu quero falar para os irmãos a respeito da ceia no domingo. Todo primeiro domingo do mês nós ceamos e nós vamos fazer diferente. Nós vamos estar ceando. Aí algumas pessoas me perguntou, né, nós temos alguns congregados na igreja e algumas pessoas que ainda, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quero dizer uma coisa para você que é congregado. Pessoas que estão indo na igreja, pessoas que só vão na igreja, assim que ainda não têm o conhecimento. Irmãos, nós somos crente, nós somos salvo. Quando nós aceitamos a Cristo, a primeira coisa é aceitar a Cristo, é confessar a Cristo. Romanos 10, se não faz memória, 10, 9, diz que com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e no teu coração creres, serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então o primeiro passo de um crente é dizer, olha, eu sou crente. Eu sou crente é você aceitar Jesus Cristo com seus lábios,
né? E o segundo é ser batizado. E claro, que aceitar na Cristo, a partir do momento que você busca a santificação, busca honrar a palavra de Deus, assim como buscar há um processo de libertação, há um processo de deixar o pecado, mas você tem que, o primeiro passo é confessar ao Senhor e buscar o batismo. Depois do batismo é que você pode cear. Eu não vejo ninguém ceando na Bíblia antes de ser batizado. Então, você tem que ser batizado para estar ceando. Uma outra coisa que eu quero falar para os irmãos, cuidado, sabe, as pessoas vão nos cultos e você, para dizer que eu sou crente, você tem que confessar. Você tem que dizer, eu sou crente. E tem que abandonar, procurar abandonar o pecado. Procurar abandonar o pecado. Então, eu não estou falando para uma pessoa, né? Hoje, ninguém sabe, mas uma pessoa me procurou, não só uma só, meu Deus do céu, né? Algumas pessoas me procuraram, que estão indo na igreja, mas ainda não conhecem, não sabem. Você tem que aceitar Jesus, confessar Jesus Cristo e procurar viver uma vida de santidade na presença de Deus. Ser batizado e aí você pode participar da ceia do Senhor. Isso é o segundo ponto. Uma pessoa da igreja me perguntou a respeito da Páscoa. Como é que nós vamos fazer com a Páscoa? Nós vamos ter o culto no domingo, no segundo domingo do mês, agora é a Páscoa. A Páscoa, talvez eu faça um vídeo para a pessoa, especialmente para a pessoa que me pediu, para explicar a Páscoa, até porque os irmãos sabem que a Páscoa verdadeira é a saída do povo os hebreus do Egito. Lá em Êxodo capítulo 12, o Senhor fala assim, essa será a Páscoa, você vai matar o cordeiro, passar o sangue do cordeiro nos umbrais da sua casa, e aquele cordeiro simbolizava Cristo. Hoje a nossa Páscoa é o cordeiro pascual, que é Cristo, que morreu no domingo, na sexta-feira, na semana de Páscoa, da semana que os hebreus saíram do Egito. E hoje a nossa Páscoa é Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascual, né? Então, pastor, os ovos de Páscoa, isso aí é um folclore, isso aí é algo que não existe. E é até bom, irmãos, olha, eu explico para minhas filhas, expliquei desde pequena que Papai Noel não existe, que Papai Noel é um tipo de anticristo, porque coloca as pessoas no Natal, lembra mais do Velho Noel, não chama Papai Noel, Velho Noel, do que de Cristo. E a Páscoa? A Páscoa, as crianças querem mais o ovo da Páscoa, o coelhinho da Páscoa, de que não sabe que a nossa Páscoa é Cristo. Cristo que é o Cordeiro Pascual, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Mas depois, com mais calma, com mais tranquilidade, eu vou explicar para a pessoa que me pediu essa explicação da Páscoa. Eu vou fazer um vídeo especial para essa pessoa com mais detalhes. Eu quero falar a quarta coisa aqui, eu sei que é muita coisa. Irmãos, cuidado com a quarentena. Cuidado o tempo que você passa em casa. Cuidado. Porque, às vezes, irmãos, eu não sei quem que falou aí agora que... a Jaqueline, né, que escreveu lá que esse negócio de marido e mulher ficar em casa, aí o marido tá batendo na mulher, a mulher tá isso, aquilo, outro. É uma confusão só, porque as pessoas não estão acostumadas a estar junto ou ficar em casa. Então peça a graça a Deus para você não estar brigando com seu marido, brigando com a sua esposa, brigando com seus filhos, sem paciência com seus filhos, sem paciência em casa, se apegando no Facebook. Irmão, muito cuidado com o Facebook e com a internet. Muito cuidado. Esse é o momento que eu falei que os garanhões estão aí no Facebook, paquerando mulher casada, sabe, cabeça vazia, todo o tempo lá no Facebook. Eu procuro vigiar, eu procuro ver. Buscar as coisas de Deus, irmãos, buscar as coisas de Deus. Cuidado com as fotos que você coloca no Facebook, foto, sabe, sensuais, foto com decote, sabe aquelas fotos de cima que dá para ver o seio da mulher aqui, com os decotão. Cuidado com essas fotos. Você é crente, as fotos de perna de fora, cuidado. Você é crente ou você não é crente? Crente busca a santidade, crente é santo, irmão. Cuidado com isso, cuidado, porque tem quarentena boa e tem quarentena ruim na Bíblia. Né? A gente vai ver Noé que ficou em quarentena com a sua família no barco. Como é que eu posso lembrar aqui, Jesus? Mais pessoas aqui ficaram em quarentena. Né? Moisés, que passou 40 anos lá no deserto, e 40 anos de buscar a Deus, e tantas outras coisas. Jesus, 40 dias no deserto, buscando a Deus também, e foi tentado pelo diabo. Então tem quarentenas que você tem que vigiar. Vigia esse tempo que você está em casa.
Vigie, vigie. O que você faz para Deus? O que você faz para Deus? Cuidado com as redes sociais. Muito cuidado. Muito cuidado com isso. No Brasil, tem alguns problemas no Brasil lá, com esse negócio de redes sociais no Facebook, né? Mulher recebendo cantada, coloca uma foto lá, o marido... Eu estou falando isso porque a mulher colocou uma foto lá, eu vou falar aqui, ninguém vai ver no Brasil, colocou uma foto lá no Facebook lá, toda sensual, aí o marido deixou, daqui a pouco ela começou a receber cantada pelo Facebook, cantada, e a abençoada respondeu, tipo, sabe aquela resposta meia... E o marido viu e confusão, irmão. Então, vigie nisso, né? E, para encerrar, eu quero dizer para os irmãos que o jejum no domingo que nós vamos fazer, se você diz amém para o jejum, você faça o jejum. Eu vejo as pessoas as pessoas começam uma coisa, mas não vão até o fim, não termina. Elas só começam, mas não termina. Né? Nós começamos a nossa oração aí às 18 horas. Às 18 horas, irmãos, estamos orando. Ontem eu não orei, não mandei... A primeira vez que eu não mandei o áudio, né? O áudio. A Judete, eu falei, Judete, conversei com a diaconia Judete, ela falou, pastor, eu não coloquei lá, até falando aqui, não pedi para ela falar, mas tudo bem. Para o pessoal, tá me enchendo a paciência para orar. Eu falei, Judete, você deve mandar. Todo ali, 5h50 e tanto, a Judete, vamos orar, povo de Deus. E aí os irmãos começam, vamos orar. Aí hoje ela não fez, e aí eu peguei e cobrei dela. Falei, Judete, você tem que mandar. Manda, que a gente tem que servir de exemplo para esse pessoal, para a gente orar. Né? Então, nós temos a nossa oração de 18 horas, vamos orar 18 horas, toda a igreja, irmãos. E outra coisa, o nosso culto no Facebook, irmãos, nós começamos o nosso culto com quase 30 pessoas ali, e foi caindo. Você está em casa. Qual é a desculpa que você dá para não ver o culto? Ou você não quer cultuar a Deus? Mas me desculpa, olha, você pode me achar chato. E eu sou chato. Mas não vamos ser, irmãos, pastor, eu tenho filhos, eu tenho isso, aquilo, outro. Irmão, reserve o seu momento de cultuar a Deus. Tem que fazer comida para o meu marido. Faça a comida mais cedo. Não dê desculpa. Uma coisa que eu falo na igreja, irmãos, nunca dê desculpa para Deus. Nunca dê desculpa para Deus. Davi nunca dava desculpa. Sabe qual é a diferença de Davi para Saul? É que Saul dava desculpa para Deus e Davi não. Davi reconhecia o erro. Então não dê desculpa. Você sabe, quarta-feira, para onde é que você foi? Você foi para o restaurante? Você saiu? Saiu. Poxa, mas não tem outro dia para sair com o marido? Porque pode sair, ninguém é proibido de sair. Mas não tem outro dia para sair? Só na quarta-feira ou no domingo de culto? Né? Então, se você não está participando, você está cultuando a Deus. Então, honre a Deus. Nós começamos com tantas pessoas, foi caindo. Né, irmãos? Então, vamos cultuar a Deus, vamos buscar a Deus. Ou você é crente ou você não é crente, irmão. Ou você honra a Deus com seus horários. A gente honra, eu honro meu trabalho lá. Eu tenho que estar lá, 6 da manhã eu estou lá. Eu honro meu trabalho. Por que eu não vou honrar a Deus? Você honra o seu trabalho, você honra o seu curso, você honra o seu marido, os seus filhos. Por que você não honra a Deus com seus horários? Os seus filhos têm que levantar de manhã cedo para ir para a escola. Você honra lá. O seu marido tem que estar com a janta pronta. Você honra. Por que você não honra a Deus por horário de culto? Então eu estou aí falando para os irmãos, honre a Deus com os seus horários de culto, sim, em nome de Jesus. E se você falou que você vai jejuar, no domingo, jejue. Tire nem que seja o café da manhã, para orar pela nossa nação, orar pelo Brasil, aproveitando, orando para a Suíça também, orando para a Europa. Não é tempo de orar, não é tempo de consagrar, não é tempo de buscar a Deus. Vamos fazer, porque somos crentes, em nome de Jesus. Amém? Eu quero abençoar a sua vida, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoar a sua vida. Participe, ajude o nosso ministério. Ajuda a igreja. Sabe? Todo mundo... Nós estamos aqui juntos, irmãos. Estamos aqui para nos ajudar uns aos outros. Mas honra a sua igreja também. Honra o seu pastor. Honra a sua igreja. Sabe, quando você está lá, você está dando uma força moral, não precisa nem você falar. Só de eu ver que você está participando, só de eu ver que você está ali, você está me dando força. Força. Deus sabe o que a gente tem passado, nosso corpo físico.
Então, em nome de Jesus Cristo, a sua participação me dá força, a sua participação, o seu amém, ele me fortalece para mim continuar na presença de Deus, continuar na direção dessa igreja em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu estou orando por você. Deus sabe, eu não fico falando, eu estou orando muito, porque quanto mais eu oro, mais eu vejo necessidade de orar. Eu ensino isso para a igreja. Não fica falando que você ora, que você ora. Você ora, não precisa falar para ninguém que você ora. Mas você deve também me ajudar no grupo aí, mandar oração também no grupo aí. Mandar um amém, orar na sua casa. Amém? Que Deus te abençoe. Desculpa aí se o vídeo ficou um pouco longo, mas em nome de Jesus Cristo, busque a Deus, nos ajude em oração, porque Deus tem nos guardado, irmãos, e Deus vai continuar nos guardando. Eu deixei aqui a palavra aberta aqui e terminei em 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória para todos sempre, eternamente. Amém. Antes crescei na graça. O que é graça? É na oração, poder de Deus, e no conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Antes crescei na graça, na oração e no conhecimento da palavra de Deus, para saber discernir o que é, o que não é de Deus, para que a gente não possa andar, sabe assim, tudo que aparece a gente acha que é de Deus, a gente fica meio eufórico assim, achando, não. Se você conhece a palavra de Deus, se você tem conhecimento, você não vai ficar perturbado com as coisas que aparecem. E nem vai passar para frente fake news e tantas outras coisas. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Um beijão, em nome de Jesus. Essa palavra que eu tenho para você, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você sabe que eu te amo. Você sabe que eu amo a igreja que Deus me colocou como pastor. Você sabe que você me conhece fora do culto, fora da palavra. Você me conhece, você sabe. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.